doutora Camila. Hoje estamos em mais um videocast do Breast Saving Group, o videocast para quem faz oncoplastia. E hoje a gente trouxe um artigo muito legal do que a gente mais gosta de fazer, não é isso, doutora Camila? Sim, senhora. Sim, senhora. Um artigo que eu acho que ele é importante para quem assim, eu imagino que a maioria da nossa audiência seja composta de mastologistas que fazem ou que pretendem fazer a oncoplastia e reconstrução de mama. Em sendo esse nosso público, se for uma formação semelhante à que nós tivemos, a gente vê que quando se fala de redução de mama estética ou mesmo oncológica, a gente fala normalmente dos wise pattern e das técnicas mais tradicionais, né. Então, nós selecionamos esse artigo porque ele traz uma variação técnica que eu julgo que é muito interessante, para além de uma curiosidade, eu acho que existe um público específico para ela, que é a redução de mama sem cicatriz vertical e com enxerto de CAP. Então, Camila, mas isso é aplicável? É aplicável num público seleto, que eu acho que é importante que a gente conheça para que a gente possa oferecer realmente, ter um arsenal muito completo de cirurgias na manga, né, enquanto cirurgião. Então, esse foi o motivo da nossa escolha por esse artigo. E aí, Najime, o que falaremos a respeito dele? Na verdade, quando a gente é jogado no ambiente de trabalho real, né, no mundo real, a gente acaba lidando com algumas situações que essa técnica aqui super tira a gente de algumas enrascadas, né, e algumas pacientes um pouco mais que são mais desafiadoras. Hoje, por exemplo, com a quantidade de pacientes pós-bariátricas, pacientes que têm uma perda ponderal importante, a gente vê essa dificuldade, né, da gente conseguir organizar esse tipo de cirurgia só com técnica que utiliza pedículo. Então, Sim. essa técnica aí ajuda bastante. Então, vamos ao estudo, né, ao trabalho. Esse artigo ele vai estudar a técnica do enxerto livre de mamilo, com incisão inframamária para redução e, sobre a questão estética também, ele avalia também a questão estética. O que eu achei interessante é que é a casuística de um cirurgião apenas, então a gente tira alguns vieses, né, de serviços grandes, etcétera. E ele fez uma revisão retrospectiva de prontuário de pacientes submetidas a esse procedimento de 1999 a 2021, ou seja, é um estudo que já tem um tempinho, mas eu achei interessante porque é uma técnica que ela é atemporal, né, que a gente pode utilizar e não teve nenhum tipo de modificação. Ele avalia dados demográficos de complicação, etcétera, né, e tem menções prévias mínimas, ou seja, é um artigo que traz uma abordagem de uma técnica que a gente não tem muita coisa descrita na literatura, apesar da gente fazer bastante. E é uma coisa extremamente do cotidiano de quem faz oncoplastia, que a gente acaba tendo que, fazer algumas técnicas que são mais arrojadas. Quando você olha os tratados, por exemplo, no Spear, você vai buscar e tem nessa técnica descrita. Agora, de fato, na prática clínica, eu acho que é importante a gente trazer para mostrar que existe, porque a menos que a pessoa vá no tratado, dificilmente ela vai encontrar, algum par fazendo, né. E tanto você quanto eu, a gente tem uma característica de ser um pouco mais arrojada, e quantas vezes a gente não já viu uma técnica num artigo, num paper, num livro e aplicou. Então acho que isso pode ser uma boa porta de entrada, né, para quem está interessado em fazer técnicas diferentes. Essas pacientes, o perfil que ele escolheu eram todas pacientes com macromastia, né, então o objetivo era a redução de mama, não era mastopexia, então não era pacientes com mamas médias e pequenas, para esses pacientes não se aplica. Então, eram pacientes com macromastia e eram pacientes também com IMC um pouquinho elevado, né, eu não lembro precisamente qual foi o dado de IMC dele, mas eram pacientes com IMC mais alto. E essas pacientes, elas eram submetidas a um desenho que pode ser considerado um desenho, uma variante da técnica de Stewart, né, antigamente chamavam de amputação da mama, quando você tira os polos inferiores. Só que é um desenho que forma um fuso, né, com formato mais ou menos de olho, e ele remodela a mama de modo a acomodar essa incisão
que é a incisão superior no sulco inframamário, remodelando e faz o enxerto de CAP, numa posição tópica, né, uma posição adequada do ponto de vista estético. Essa é mais ou menos o perfil a descrição da técnica cirúrgica, né, Najimi? Então, essas pacientes, o que a gente pode ver, quando a gente faz a opção por fazer a mamoplastia vertical, a gente acaba tendo algumas complicações eventuais, tanto dessa área do T, quanto do CAP, efetivamente, porque o pedículo fica muito longo, e esse pedículo longo, ele pode sofrer algumas, intercorrências na cirurgia. Ele pode torcer, ele pode, ficar pouco vascularizado, apesar de todos os cuidados que são feitos, né. Pacientes com o CAP muito, deslocado inferiormente, a gente acaba utilizando, em alguns casos, o pedículo inferior, e mesmo assim ele fica muito longo e acaba achatando a mama, do ponto de vista, né, a longo prazo essa mama vai ficar um pouco mais achatada, ela vai perder projeção. E também a gente tem a questão dessa parte vascular, que a gente pode realmente ter um desfecho não favorável. Lembrar que essas incisões IT, a gente tem também a questão da incisão vertical, e essa incisão vertical é um local que a gente brinca que é sempre um problema, porque Calcanhar de Aquiles, né. ela sempre tem algum grau de sofrimento, então por mais cuidadoso que seja, a gente acaba tendo algum sofrimento nessa área, principalmente na junção das cicatrizes, onde a gente tem essa interseção no sulco. Eh eu achei interessante lembrar também que essa é uma técnica que é utilizada também, que pode ser muito bem utilizada em pacientes pós-bariátrica com, alteração considerável, né, de peso, que a gente acaba tendo extrema quantidade de pele, sobressalente, que precisa ser ressecada. Essas pacientes também podem ser submetidas a essa redução com a colocação de implantes associados, e nesse estudo ele fala que tem alguns casos também que são relacionados a câncer. A gente pode estar lançando mão e lembrar do que a gente pode fazer para melhorar, né, que seria a questão dos curativos a vácuo, a medicina hiperbárica, ou seja, por mais que a gente utilize tudo isso, mesmo assim a mamoplastia vertical ainda tem sido extremamente mais utilizada do que essa técnica descrita aqui. Talvez por uma questão até de costume. O que que você acha, Camila? Eu acho isso, eu acho que a gente acaba fazendo melhor o que a gente faz mais e, né, relegando para o esquecimento ou para a questão, dizer uma coisa anedótica, coisas que a gente faz menos. Mas quando a gente pensa que essas pacientes, como eu acho que você falou, sei lá, você pega uma paciente mais idosa que tem uma mama muito pitótica, ou uma paciente que tem uma comorbidade importante, diabetes, ou então uma paciente pós-bariátrica, e que tem um desejo de fazer redução de mama, porque a mama de fato prejudica essa qualidade de vida, quanto mais a gente puder evitar essas complicações que são muito recorrentes, são muito presentes, como essa, por exemplo, sofrimento da área do T, necrose de CAP, tudo nesse perfil de paciente, melhor. Então, nesse sentido, essa técnica eu acho que ela é bastante interessante, né? A gente pensar, tê-la no radar quando a gente vai propor para uma paciente. Claro, a gente entende que ela vai ter a algumas peculiaridades, então, por exemplo, é uma mulher que não pode amamentar após, né, porque a gente vai fazer um enxerto de CAP. A gente entende também que a grande maioria dos cirurgiões não tem, tanta familiaridade com o próprio enxerto de CAP. Por exemplo, eu fui adquirir a minha familiaridade, minha intimidade com o enxerto de CAP depois que eu comecei a fazer, as mastectomias masculinizadoras, porque é uma técnica que a gente utiliza muito nesse contexto, né, da redesignação. É uma mama que talvez não tenha a projeção que a gente consegue fazendo o remodelamento com o wise pattern, usando, às vezes, o pedículo de Liassy, então, ela vai ter algumas peculiaridades, mas pelo que a gente pôde observar, nesse estudo, com essas 55 pacientes, né, ao fim foram 46 casos, mas nesses 46 casos, foram obtidos resultados bastante satisfatórios, né, um segmento longo, variou, de 3 a 209 meses, mas assim, uma taxa de complicação baixa
e um nível de satisfação muito alto. Então, eu não vejo como a gente não se beneficiar em pelo menos pensar e cogitar e levantar isso para paciente, né, imagino. Se você pensar que ele descreve que 5 pacientes apresentaram complicações, então, assim, eu acho que é um índice baixo, ok, que é um cirurgião que, pelo que eu entendi, ele tem experiência na técnica e ele fez essa quantidade de cirurgias e acaba tirando a questão do viés de serviços que tem residência, etcétera. Acho interessante também falar que as alterações sempre que eu vejo uma técnica eu penso assim: "Se não der certo, como que a gente vai corrigir isso? Como que a gente vai consertar", né. Eu acho que é Uhum. aquele medo de quem faz e a gente depende muito da cicatrização do paciente. Então, se você pensar que a cicatriz no sulco completa, se a gente tiver uma decência, algum problema, a gente pode estar fazendo um retalho local, um avanço abdominal, né, a gente acaba ficando um pouco mais segura nesse sentido. Quando você faz o T, você não tem muito da onde tirar. Se você tiver uma decência do T completa ou que seja muito grande, você vai precisar, obviamente, lidar com uma complicação que tem um nível de dificuldade para ser resolvido muito maior. Então, sempre que eu É, olho uma técnica, eu vejo nesse aspecto. O enxerto do CAP, por exemplo, se a gente tiver alguma perda de coloração, que é muito comum quando a gente faz o enxerto, a gente tem como hoje fazer tatuagem 3D, a gente tem outras possibilidades relacionadas. Então, passar isso para o paciente eu acho super válido, e eu particularmente gostei bastante do artigo por, trazer à tona realmente essa técnica que a gente vê, estuda muito nos livros, clássicos, né, nos livros tradicionais, que a gente acaba vendo tudo, de tudo um pouco, mas tem pouca familiaridade, a verdade é essa. na verdade, quando a gente para olhar a técnica, ver as fotos, o artigo vai estar disponibilizado na plataforma da Macadu também, para que todo mundo que se interesse veja. A gente olha e para e diz assim: "Nossa, é um nível de facilidade tão maior quando a gente compara com a montagem de uma mamoplastia, né, que você vai fazer faz os 2 pilares, às vezes você faz um retalho, dermoglandular para você dar mais projeção, você fica nervoso porque quer saber se aquele pedículo muito longo, ele vai ter vascularização, se ele vai subir, se você vai fazer o pedículo inferior para dar uma projeção maior, mas a mama vai ficar são tantas variáveis que a gente leva em consideração quando a gente faz uma redução de uma mama muito grande, e aí você olha a técnica que eles descrevem, e você diz assim: "Mano, sério, É mais fácil. mesmo que eu nunca tenha feito, não é tão complexo ao ponto de eu não tentar propor para paciente e fazer", né. E assim, com a capacidade técnica que a gente dispõe para fazer uma mamoplastia redutora tradicional, muito entre aspas, é preciso uma perícia técnica bem menor para fazer esse tipo de técnica, né. E os resultados, pelo menos que ele demonstra lá no artigo, claro, o que a gente deve valorizar mais sempre é a opinião da paciente em relação ao desfecho estético, né, eu acho que esse é uma lição que a gente tem que ver desde o primeiro dia se interessando por oncoplastia. Mas eu te confesso que eu olhando os resultados estéticos que ele dispõe das fotos que tem no artigo, achei profundamente satisfatórios, assim, eu gostei bastante, sabe, assim, achei que ficaram mamas proporcionais, não são muito projetadas, mas são mamas bastante adequadas ao biotipo das pacientes. São mamas que têm uma base mais larga, dificilmente a gente vai conseguir estreitar uma base, o suficiente para dar aquela mama realmente muito projetada, muito cônica, mas foram mamas, desculpa, que conseguiram um desfecho estético muito satisfatório. Claro, a gente entende as questões que são relativas, por exemplo, ao enxerto do CAP, né, que às vezes, dependendo da pega do CAP, você pode ter uma epidermólise, uma necrose parcial, pode ter até uma hipopigmentação desse CAP, mas quando a gente bota tudo na balança, a gente vê que às vezes, que são pacientes com um perfil, pelo menos as selecionadas nesse artigo, que teriam um potencial de complicação tão maior se a gente usasse, uma técnica de pedículo superior, supermedial ou pedículo inferior, que você diz assim: "Não, acho que está no lucro, né, as pacientes estão muito bem servidas de técnica quando a gente utiliza essa técnica que utiliza só a incisão no sulco com enxerto de CAP".
Lembrando que a gente tem algumas tecnologias novas que melhoram, né, esse desfecho. Sim. Como eu falei anteriormente, o curativo, a vácuo, mais conhecido Pico, que tem já bem documentado que ele é superior, principalmente no pós-operatório imediato. A gente tem algumas outras questões relacionadas ao ato cirúrgico, por exemplo, o uso do SPY, que é uma ferramenta que a gente consegue ver a vascularização em tempo real. Para avaliação desses pedículos é interessante, e essa técnica poderia ficar na manga, por exemplo, se a gente se depara, se eu tenho o SPY disponível no centro cirúrgico e eu consigo ver que esse pedículo está com uma vascularização comprometida, obviamente que eu posso estar lançando mão de outro modelo de Uhum. de incisão e de reabordagem, até soltar esse CAP e fazer o enxerto. Se a gente for pensar direitinho também, essa é uma técnica que a gente pode estar lançando mão também em pacientes, para cirurgia profilática e até adenomastectomia com grande dorsal lipoenxertado, com próteses, né, de preferência submuscular ou com tela associada, eu acho que seria extremamente válido. E aí a E só gente dá uma desculpa, pode Dá pode falar. a gente dá aquela voada, óbvio, e pegar o retalho inferior, desepitelizar ele todo, fazer uma matriz dérmica fake com o próprio tecido e colocar no músculo, botar a prótese atrás. A gente já pensa em várias possibilidades relacionadas à reconstrução com esse tipo de técnica. Então é aquela história, a cirurgia é redutora e a gente, obviamente, na oncoplastia, a gente utiliza toda essa gama de ferramentas para poder eh, individualizar cada caso, né, cada paciente vai ter uma possibilidade diferente. Nossa, e te ouvindo falar, eu me lembro, assim, eu me lembro não, né, eu penso que são quando a gente está diante, por exemplo, de uma paciente com câncer, né, quando eu encontro na minha prática clínica hoje, uma paciente mutada, com uma mama muito volumosa, muito pesada, de base muito larga, que para a gente fazer uma reconstrução precisaria fazer um remodelamento muito acentuado da pele, né, então se ela tem câncer e é mutada, então precisaria fazer um skin reducing com uma redução muito massiva de pele. Eu atualmente, o que tenho preferido fazer? Eu tenho preferido fazer uma redução de mamas tradicional, estilo Wise Pattern, daí demora um tempo, matura essa pele e aí depois reaborda para fazer a retirada do restante do tecido mamário e colocação de prótese. Quando a gente pensa em em pivotar essa técnica com essa modificação que tu propões, a gente consegue muitas vezes resolver a vida da paciente numa cirurgia só, né? Porque aí Numa cirurgia só. você faz com uma única cicatriz, sem a necessidade de uma vertical, que é, como a gente falou, é o calo de todo cirurgião reconstrutor de mama. Já coloca a prótese, já faz o enxerto de CAP e já não fica se preocupando com a vascularização desse CAP, né, que é uma vascularização mais complexa, em mamas muito volumosas. Então, gostei da Gimes, não tinha pensado nisso aí, mas eu acho que já foi lucro aí pra mim, pra vocês, todo mundo que tá ouvindo. Achei demais. A gente acaba eu fiz algumas semanas atrás exatamente nesse sentido, a paciente câncer pós-Quetenel e a gente fez exatamente isso, fiz o pedículo inferior, o enxerto e tá aí, funcionou. E assim, o que que a gente conclui, pelo menos o artigo concluiu, que essa técnica do enxerto livre com a incisão é uma opção para mamoplastia, acho que a gente chegou a essa conclusão também, o artigo Uhum. descreve bem nesse sentido. Eh, Oferecer omitir essa cicatriz vertical, eu acho que é excelente, lembrar que essa paciente ela não vai conseguir amamentar, então pacientes que têm o desejo de amamentar, apesar da mamoplastia, dependendo da quantidade de tecido que for ressecado, a gente tem também uma super dificuldade, né, isso é uma coisa que deve ser conversada com a paciente sempre, em cirurgias redutoras que vão fazer uma ressecção glandular volumosa, ou até em cirurgias com reduções menores, mas qualquer manipulação dessa área onde estão os ductos principais, ela vai levar ou a uma impossibilidade ou uma redução significativa É no um período lactacional. é um fator de risco, né, para amamentação, qualquer manipulação nesse sentido. E é interessante você falar isso também para a paciente quando ela tem o bebê e quando ela vai tentar amamentar, porque tem muitas pacientes que ficam extremamente frustradas ou que ficam tentando
e não conseguem. Então eu acho que isso uma contraindicação, a paciente que deseja amamentar, essa técnica realmente não vai ser interessante para ela, porque a gente secciona total, a gente só faz o enxerto do CAP e o sistema ductal ele fica todo comprometido 100%, a gente não tem possibilidade. Fico alerta pra gente quando for mesmo fazendo outras técnicas para dar esse alerta para paciente, né, sempre não esquecer de falar, né, para as pacientes o que representa a redução de mamas no futuro processo de amamentação. É, e assim, tentar minimizar a quantidade de cicatriz, colocar as cicatrizes em locais a gente brinca, a gente é brasileira, né, então a gente faz sempre aquela cicatriz que fica mais estética, tentar deixar da melhor forma possível. A cicatriz no sulco é uma cicatriz que ela tem uma cicatrização melhor, formas melhores de ser, revista e da gente reabordar se houver qualquer complicação. Então eu sinceramente adorei o artigo, achei sensacional, achei que descreve bem a técnica, que traz alguns resultados, algumas fotos, então quem tem interesse, quem está ouvindo e tem interesse em ver, tá lá na plataforma da Macadu, o artigo disponível, pode acessar que vai ter lá para vocês. E é isso. Considerações suas, Camila, o que que você achou? Não, achei que tá demais, assim, tá muito bom, acho que conseguimos um tempo curto, né, reduzir um artigo muito legal, que eu acho que tem que ficar no nosso subconsciente para usar quando for oportuno, né, eu acho que um grande diferencial acho que as 2 principais digamos assim, as do o diferenciais que fazem o cirurgião oncoplástico ser excepcional é a capacidade técnica, né, então a base, o arcabouço teórico e a criatividade. Então, eu acho que ele atende às 2 coisas, então a gente precisa ter, um conhecimento importante das técnicas oncoplásticas e ele vai dar aquela pitada de criatividade para que a gente, consiga se diferenciar, nesses casos específicos. Então, fiquei muito feliz da gente ter trazido esse artigo e espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Isso, vamos nos despedindo até o próximo videocast. Camila, pode finalizar. Fiquem ligados nas nossos canais de comunicação, Spotify, Macadu e canal do YouTube e também no Instagram, que a gente sempre vai estar falando sobre novidades com vocês. No primeiro semestre já temos 2 cursos que já estão no ar, vocês vão saber pelos nossos canais também, Cadaver Lab e curso de reconstrução mamária com implantes. E no segundo semestre a gente tem coisas muito, muito, muito legais. Eu não vou falar ainda para não dar spoiler, mas convidados internacionais num curso que eu já tô assim ansiosíssima para que ele chegue. Segunda edição, né, a segunda edição. Segunda edição. Edição Marcel. É isso, É gente. isso. Beijão Tchau, e tchau, até a próxima. tchauzinho.